Ok, tudo bem? Todos aqui, desde que vamos on. Esqueci, fui terminar a conclusão. Fui terminar ele estava me avisando 1 minuto, mas eu achei que tinha um pouquinho mais. Mas pronto, faz parte. Ok, estamos todos. Falta um, acho que fizemos 11. Tá bem, então deixa eu voltar aqui então para o screen. Tudo bem? Desses verbozinhos aqui são bem facilzinhos de fazer. Depois, quando começa os irregulares aqui, fica mais chatinho e é mais questão de quase decoreba mesmo. Pronto, aqui a página. Tudo bem, então? Aimer, trouver, aimer, parler, foram facilzinhos, né? De questions? Alguém tem perguntas? Estão me ouvindo, né? Deixa eu abrir o chat aqui de novo. Beleza. Falar de question, tudo bem? Ok. Então, e como a gente tinha visto, eu tinha comentado ali antes, né? Para fazer a negação, ficaria je n'aime pas. Sempre conjugando, né? O verbo sempre em concordância com o sujeito. Então, tu n'aimes pas, il n'aime pas, nous n'aimons pas, nous n'aimons pas. É bem assim mesmo, tá bom? Vous n'aimez pas, il n'aime pas. Ok? Je n'aime pas, tu n'aimes pas, il n'aime pas, nous n'aimons pas, vous n'aimez pas, il n'aime pas. Esse aqui, no caso, quando tem o apóstrofe, né? Vamos ver aqui o je parle. Je ne parle pas. Tu ne parles pas. Il ne parle pas. Nous ne parlons pas. Nesse caso aqui, je vais ter double L. Parler, tem double L? Tem. Não, tem. Oh, meu Deus, agora fiquei na dúvida. Peraí. Nous ne parlons pas, vous ne parlez pas, nous ne parlons pas, vous ne parlez pas, il ne parle pas. A pronúncia continua a mesma. A pronúncia continua a mesma, né? Então, je ne parle pas, tu ne parles pas, il ne parle pas, nous ne parlons pas, vous ne parlez pas, il ne parle pas. Ok? Percebam a pronúncia. Ok? Só confirmar um negocinho aqui. Só um pouquinho. Peraí, pessoal, já volto. Não, tá certo assim. Nous ne parlons pas. Esse aqui não tem, não dubla. Então, esse aqui tá certo. Je ne parle pas, tu ne parles pas, il ne parle pas, nous ne parlons pas, vous ne parlez pas, il ne parle pas. D'accord? Tá bom? Então, isso para todos os verbozinhos que a gente viu ali antes. Vamos fazer um exercício agora. Não sei se vai dar tempo de fazer todos. Pelo menos essa. Tem que mudar aqui, ó. Peraí, tem que mudar a janela. Lembra aquele exercício que a gente fez que a gente identificava os verbos? Então, esses nossos verbozinhos que a gente tem, estão todos no VU, né? Todos conjugados com o VU. Os que tiverem conjugado com o VU, vamos conjugar eles para to. Vamos lá?
Peraí, então tem que fazer junto. Vamos ver. Tem que ser a escrita toda. Assim. Que daí eu consigo escrever aqui do lado junto. Dá pra ver os dois? Tá, ótimo. Tá, por isso que eu queria. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma diminuída aqui para poder caber os dois. Ok. Então, vamos lá. Vou fazer junto com você, só pra gente... Não sei se vai dar tempo de fazer e corrigir depois, mas vamos lá. Vamos lá, primeira frase. O ale a gente não vai fazer agora, porque o ale é um pouquinho... É uma exceçãozinha. Porque ele é um verbo irregular. Apesar de ser ale, né? Ser um verbo terminado em ER, ele tem... A conjugação dele é diferente. Por exemplo, é je vais. Né? Não tem nada a ver. Eu vou. Tá? Então, a gente não vai ver esse aqui, porque ele é uma exceção dos verbos ER, que é um verbo irregular. Tá? A gente vê depois a conjugação dele. Então, como tá levou, ele já começa já não ajudando nas provas. Vamos lá, aqui não tem, aqui temos verbo... Não, acho que tem que abrir o chat aqui, senão não consigo ver o que vocês estão falando. Ali. Allez-y, on y va. Bora, vamos. Pronto, então, ali não vamos fazer, vamos fazer aqui. Segunda frase temos, não temos. Je travaille. Travaille está no je, mas vamos conjugar para o tu. Como é que ficaria? Então, tu. Como é que fica a escrita? A pronúncia é igual, né? Tu travaille. A escrita fica tu travaille. É esse, né? Tu travaille. Ok. Travaille de novo, né? Dans un CC. Non, tem verbe. C'est vrai. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail? O verbo être não é desse que a gente está vendo, né? Mas é um verbo, mas não é desse que a gente está vendo. A gente já sabe fazer a conjugação, né? Vous êtes, tu, é, né? Que a gente já tinha visto. Então, vamos lá. J'aime. O verbo aimer, né? Então, ele está no je. J'aime, né? Como é que ficaria o tu? A ideia, então, voltando, é só transformar todos os verbos que tem aqui em tu. Tá bom? Então, j'aime, ficaria tu, aime. Pronúncia igual, muda a escrita, tá bom? J'aime bien mon travail, c'est intéressant. Ok. Algum outro? Vamos ver essa outra frase aqui. Si une société internationale, vous parlez l'anglais. Então, vous parlez. Como é que fica no tu? Ficaria tu parle. Très bien, exactement. Tu parles. Vamos ver aqui mais. Opa. Parler l'anglais. Alors, je parle. Vamos só para fazer, só para gravar. Então, je parle. Fica. Tu parles. Tudo bem. C'est indispensable. Vous travaillez. A gente já fez, né? Mas vamos de novo, só para fixar. Vous travaillez, fica. Tu travailles. Ok. Vous travaillez énormément. Vous travaillez beaucoup? Oh oui, je travaille énormément. Vamos botar no nu. Je travaille. Como é que ficaria o nu? Nu. Je travaille. Como é que ficaria o nu? Nu. A gente pega a raiz, né? Travaille. E adiciona ONS, né? Então fica nous travaillons. Né? Je travaille, nous travaillons. Só tá testando aqui, tá? Só para... O exercício é o tu vous, mas vamos fazer um pouquinho diferente. Então, nous travaillons. Je travaille normalement, excellente nouvelle, ça change un peu. Dites-moi. Dire não é. Qu'est-ce que vous aimez? Vamos lá. Só para fixar. Vous aimez. O tu fica, tu aime. A resposta ali em cima. Vamos ver como é que ficaria no il. Eles. Eles aiment. Opa. Ils aiment.
gente faz o que a gente chama da liaison de novo, né? Ils aiment. Il aime, ils aiment. D'accord? Vamos lá. Qu'est-ce que vous aimez? Ça change pas. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? J'adore l'aspect technique. J'adore. Verbe adorer. Então, j'adore fica no tu, né? Tu adore. J'adore, tu adores. Pronúncia igual. J'adore, tu adores. Tá? Só ver o horário aqui. Tá. J'adore, tu adores. J'adore l'aspect technique. Je repars. Seria verbo réparer. Réparer. É reparar, né? Então fica je repars. Pega a raiz, né? E boto no tu. Como é que fica? Tu repars. Ok? Je repars, tu repars. Pronúncia igual, muda a escrita. Je repars, tu repars. Tu repares, pardon. Je repars. Atenção que esse acentozinho, né? Repar. Repar. Se fosse sem, ficaria repar. Ro. Assim fica re. Tá bom? Je repars, tu repares. Je répare des ordinateurs. Je cherche. Cherche, verbe chercher. Que é procurar. O que ele está procurando? Je cherche des solutions techniques. Eu procuro soluções técnicas, né? Então, chercher, je cherche. Tu. Raiz, né? E adicionar es. Tu cherches. D'accord? Je cherche des solutions. Je programme. Programmer. Programmer. On va programmer. Je programme. Je programme. Je programme. Como é que fica no tu? Então, tu programme. D'accord? Tu programmes. Non, je programme le logiciel. Vous aimez, de novo, vous aimez, vamos ver outra pessoa. Vous aimez. Nous. Vai ficando nu. Nous aimons. Né? Vous aimez, nous aimons. Só para até xizinho, tá? Só isso aqui porque a gente já fez o M antes. Só para fazer diferente. Então, vous aimez. Vraiment l'informatique. Pra vocês verem outro verbo que eu passei, isso é minha lista. Detester. Detester. Que seria? Detestar, né? Meio óbvio. Detestar. Opa. Detestar. Então, je déteste. Je déteste. Je déteste. Mas aqui tem tá me tirando o acento, mas tem. Agora não foi. Je déteste. Porque senão fica je déteste. Não, je déteste. Tá? Por isso tem o acentozinho. Je déteste. Je déteste, tu sais, tu déteste com S. Né? Igual de novo, então, raiz, tira o R, pega a raiz e adiciona o ES. Deixa eu sublinhar aqui. Então, essa é a raiz, então, e só adicione daí o ES. Que seria o tu, né? Pronto, je déteste ça. Vous travaillez. Travailler, a gente já fez, vamos ver outra pessoa. Vous travaillez. Como é que fica no vous? Opa, vous já tá ali, não, desculpa. No je. Je também já foi. E acho que ainda não foi, né? Então, o verbo travailler, a gente pega a raiz, né? Aqui tá a raiz. Opa, tem mais um L ali. Então, raiz, repete, né? Travailler. Aqui. E no il, adiciona então o E.
para incentivar a aprender, Jaqueline. Muito bem. Então, vous travaillez, il travaille. Então, fica, vous travaillez, il travaille, né? Só adiciona um ezinho para fazer a conjugação. Ok, tout va bien, ça va? Donc, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence, verbe commencer. Que seria começar, né? Commencer. Agora é a hora da aula, depois no Instagram. Então, raiz do verbo, né? Tirou o R, aí a gente pega e fica a raiz. Tá? Je commence. No tu, como é que ficaria? Não, tô brincando, pode falar. Pode falar aí. Tu commence. Com a raizinha, né? Opa, peraí que o C aqui também. Deve estar marcado. Então, raiz até o C, tira o R, fica com a raiz. E adiciona o S, para fazer a conjugação. A pronúncia é a mesma, je commence, tu commences. Se acabar o diálogozinho aqui, já acabou. Tu commences. Je commence un horaire comme tout le monde, ok? C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez. Déjeuner. Pause déj. Almoçar, né? Almoçar. A pause déj é quase um momento sagrado do dia francês, que é a pause déj, seria a pausa de almoço, né? Pause déj. Pause déjeuner, pause déj. Eles falam, dão essa encurtadinha, né? É quase um momento sagrado, assim, então é obrigatório ter a pause déj. É quase impossível não fazer a pause déj. Então, déjeuner, bref. Déjeuner, vous ne déjeunez, né? Vous ne. Vou fazer o primeiro, o afirmativo. Déjeuner. Né? Então, raizinha aqui, né? Raizinha aqui. O tu, como é que fica? Tu déjeune. Je déjeune, tu déjeunes. Tu déjeunes. A negação. Vous ne déjeunez pas. Como é que fica o tu? Tu ne déjeunes pas. Opa, faltou esse. Tu ne déjeunes pas. Tu déjeunes, tu déjeunes, tu ne déjeunes pas. Déjeuner. Ok? Almoçar. Déjeuner à la cantine, très bien. Manger. Manger seria comer. Então, vous mangez. Como é que fica o tu? Tu manges. Vous mangez, je mange, tu manges. Vous mangez. D'accord? Manger, je mange de novo. Je mange. Como é que ficaria o nu? Nu. Esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Porque senão ficaria no mangon. Não, esse aqui a gente bota um ezinho. No mangeons. Tá? Porque seria manger, né? A raiz do verbo seria tirando o R, seria até aqui. Mange. A gente faria a conjugaçãozinha normal, né? Mange, mange, mange. O no mangon. Senão a gente ficaria com a raiz, ficaria só adicionando o ONS, né? Ficaria no mangon. Estaria errado, né? Então a gente é no manjon. A gente adiciona um ezinho. Esse é uma das exceçõezinhas que acontece. Depois tem algumas outras que, por exemplo, quando é I, Y viram I, mas a gente vê depois. Só que saber que não é realmente sempre a mesma regrinha, tá bem? Mas regra geral, segue essa para a grande maioria dos verbos, tá bom? Então, je mange, nous mangeons. D'accord? Je mange simplement un steak, oui, ça c'est bon. Jouer, verbe jouer. Vous jouez, né? Seria jogar. Vous jouez. Como é que fica no tu? Então, tu joues. Tu joues.
Je joue, tu joues, il joue. Nous jouons, vous jouez, il joue. D'accord? Ton verbe jouer. Vous jouez, tu joues. Ok, je joue au basket tous les samedis. Et je continue. Continuer. Je continue. Continue, non, continue. C'est-à-dire continuer. Je continue, tu continues. Je continue, tu continues. Ok. De novo aqui, habiter. Habiter. Seria vous habiter. Que é morar, né? Vous habitez. O tu fica como? Tu habites. J'habite, tu habites. D'accord? Vous habitez. Vous habitez, tu habites. J'habite, né? Atenção aqui que faz-se daí, então, o apóstrofe, né? Porque o H é considerado uma vogal. Então, j'habite. Ok? J'habite. Tu habite, né? Como é que ficaria o nu? Raiz, a gente pega a raizinha aqui, ficaria até o T, né? Opa, então, pega-se a raiz, nos habitons. Tá? Nos habitons. Só um exemplozinho, nos habitons. Je n'habite plus ici, maintenant je de novo habite. Dans un nouveau quartier de la colline, mais je travaille. Bon, travailler et habiter, a gente já fez quase todas as pessoas, né? Então, j'habite, nous habitons. Vamos fazer a conjugação dele aqui, já que estamos. Bom, vous habitez, ils habitent. Seria a conjugação do tu. Il habite. Ok? Seria então toda a conjugaçãozinha dele. Temos mais alguma coisinha? J'habite dans le quartier, mais je travaille. Travailler, a gente já viu todo também. Au revoir, la prochaine fois. Ok, très bien. Donc, é isso aqui. Passou um pouquinho, mas pronto. Então, a ideia era mostrar os verbos. Essa é a conjugação, regra geral, para a maioria dos verbos. Dessa maneirazinha assim aqui, né? E pronto, na próxima aula a gente faz mais alguns exercícios, já que se eu mandar para casa ninguém faz. Mas, então a gente trabalha um pouquinho melhor esses verbos aqui irregulares, a gente faz esses exercícios aqui, tá bom? Não sei se você tem pergunta, alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, se tudo ficou claro. Então, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci, merci. Oh, Gustavo, não tinha visto que tinha entrado. Não, ça va. É que eu não tinha visto que tinha entrado. Merci a toi, merci tout le monde. Obrigada pela paciência, por estarem cá. E até mercredi. A mercredi. Obrigada pela participação, gostei bastante. Participe mais assim da próxima vez. Fica mais dinâmica. Ó. E dá pra brincar. Dá pra trabalhar mais quando vocês trazem dúvida e coisa, a gente já pode puxar pra outra coisa e tal. Mais dinâmico, não fica tão pesado. Eu sei que esse assunto é um pouquinho mais pesadinho, mas a gente vai fazer uns exercícios aí pra fixar bem. Bom, merci beaucoup, bonsoir. Boa semana, Luísa, beijo. Obrigada, tchau pra vocês. Sim, ficou gravado, eu vou tentar colocar no... da semana passada eu ainda não botei, mas eu vou colocar. Coloco lá no YouTube depois. Tá bom? Muito obrigada, uma boa semana para todos. Bonne semaine. Bon week-end. Et à mercredi. Merci, merci. Deixa eu parar de gravar.